Bom dia pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo a mais um momento do nosso Café com Palavras Rema. Hoje é dia 30 de março de 2026 e essa gravação, o tema da nossa meditação é o Deus que habita em nós. A base desse devocional do dia de hoje é o livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulos 4 a 6. Quem puder, eu até oriento e sugiro que faça a leitura desses capítulos antes de fazer ou antes de escutar a leitura do devocional. Com certeza isso vai deixar você muito mais alinhado com aquilo que nós vamos falar. Aproveito e também falo que hoje vamos lembrar que Deus não quer estar só no nosso redor. Ele quer habitar em nós. Então, abra o coração e vamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Vamos lá. Eu até aproveito, pessoal, e sei que algumas pessoas escutam a palavra devocional e não sabem exatamente o que significa. Isso aconteceu comigo. Então, de forma bem simples, devocional é um momento separado para estar com Deus. É um tempo para ouvir a palavra, refletir sobre ela, orar e começar o dia com o coração alinhado. Eu entendi que seria importante, até porque nós temos pessoas que estão escutando esse áudio, essa gravação, e talvez não tenha esse entendimento do que seria devocional. Então, de uma forma simples, quis trazer para vocês. Agora que entendemos isso, vamos começar esse momento do jeito certo, ou seja, falando com Deus e colocando nosso coração diante dele. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, para a nossa oração de abertura, agradecendo ao Pai. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu venho nesse momento agradecer pelo acordar desse dia, Pai. Obrigado por estar conosco nesse momento, nessa manhã, de começarmos a leitura da tua palavra, Pai. Fala conosco a tua vontade e eu tenho certeza que ela virá de uma forma simples e clara. Afasta de nós todo tipo de distração, toda pressa, toda sonolência, toda ansiedade, desânimos e tudo aquilo que endurece o nosso coração. Ensina-nos hoje, Pai, a viver de forma rendida a Ti, Senhor. Por isso, desde já agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Deus que habita em nós. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. E como eu tenho falado para vocês, o nosso devocional, ele é o Palavras Rema, deixa eu buscá-lo. Palavras Rema, do apóstolo Edmilson Oliveira. E como eu comentei também, esse projeto tem a intenção de dar oportunidade àquelas pessoas no corre-corre, na rotina do dia a dia, de escutar o devocional diário. Eu estou chamando que seria quase como um devocional digital. Eu tive algumas dificuldades nos primeiros anos da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, e busquei, com o passar dos dias, adaptar o meu dia, principalmente a jornada pela manhã, onde para mim é o momento mais adequado para falar com o Pai. Apesar que falar com o Pai em qualquer momento, né, em qualquer horário é bom. Mas, é claro, no amanhecer, quando a nossa mente está, vamos dizer assim, saindo da sonolência, ela está no momento de absorver tudo. E eu quis trazer para a direção do meu dia a direção do Pai. Por isso que eu comecei a fazer a leitura da Bíblia e, ao mesmo tempo, percebi que nós temos um aplicativo que se chama YouVersion, onde você pode escutar a palavra. Então, eu escutava a palavra e, ao mesmo tempo, acompanhava na Bíblia física. Já o devocional,
eu quis trazer nesse mesmo modelo, ou seja, mas já que não existe um aplicativo sobre o devocional Palavras Rema, eu estou nesse papel de aplicativo aqui. Eu estou fazendo a leitura da palavra, do devocional, ele vai ficar gravado, e através dessa gravação, você ou eu podemos levar para qualquer lugar, no ônibus, no metrô, no carro, e você pode escutar várias vezes ao longo do dia, porque eu entendo que nunca é tarde e nunca é demais escutar a palavra do Pai. Por isso eu entendo que nesse modelo, nesse formato, nós temos a condição de ajudar muitas pessoas, inclusive a mim. Eu vou sempre escutando as gravações, e tanto na ida como no retorno do trabalho, e isso tem me ajudado bastante. Não somente a fixar, a ter uma clareza maior, tem alguns pontos que me deixam com muito mais, vamos dizer, certeza daquilo que eu tenho a fazer ao longo do dia. Bom, então, voltando, dito isso, né, vamos fazer a leitura do primeiro bloco. Eu dividi o devocional em 4 blocos, então vou fazer a leitura do primeiro bloco, que é o primeiro parágrafo, para aqueles que têm o devocional, se quiser acompanhar, pode acompanhar, e aqueles que nesse momento estiverem no ônibus, no metrô, no carro, escutem a palavra, que eu vou falar de uma forma pausada, para que fique bem claro o que o devocional quis passar para nós. O primeiro parágrafo fala assim: os capítulos 4 a 6 do primeiro livro de Reis apresentam o esplendor do reinado de Salomão e o início da construção do templo. O reino desfrutava de paz e prosperidade, permitindo que o jovem rei se dedicasse a erguer a casa do Senhor. Salomão administra seu reino com sabedoria, estabelece oficiais, distribui responsabilidades e promove ordem e estabilidade. A prosperidade não era apenas material, mas também reflexo da bênção divina. Isso mostra que quando Deus está no centro de uma nação, há equilíbrios e progresso verdadeiro. Bom, essa foi a leitura do primeiro bloco. Isso mostra que quando Deus está no centro de uma nação, há equilíbrio e progresso verdadeiro. O que eu posso trazer, o que eu posso compartilhar para vocês, através de uma explicação simples ou de uma análise simples. Aqui o texto mostra um tempo de paz, ordem e crescimento. Mas ele deixa claro que isso não vinha só de boa organização de Salomão. Isso vinha do quê? A raiz de tudo era Deus no centro. É isso, pessoal. A raiz de tudo é Deus no centro. Com base na leitura desse primeiro bloco, o que eu posso trazer para o nosso dia a dia? Eu tenho usado o confronto de postura, ou seja, como é que o Sandro, na leitura do devocional, ele pode confrontar com as posturas que eu tenho ou que eu tive. Então, eu trago para vocês que o confronto de postura é o quê? Primeiro momento, o que seria uma postura errada mediante a algo semelhante ao que nós vimos no primeiro bloco? Achar que progresso é só ter resultado, movimento e aparência de sucesso. Repetindo, postura errada para mim é achar que o progresso é só ter resultado, movimento e aparência de sucesso. Qual seria, na minha visão, a postura certa? Entender que o verdadeiro avanço acontece quando Deus está no centro. Eu vou dar até um exemplo para vocês, para ratificar essa postura certa. Um exemplo é como alguém que organiza trabalho, rotina, contas e compromissos, mas não para colocar Deus no centro do dia. Se nós temos uma situação semelhante a essa, eu coloco para vocês o seguinte: a postura certa diria: Senhor, mais importante do que crescer, eu quero crescer com a tua presença. Isso aí, pessoal. Essa seria para mim a forma certa, ou a postura certa, que diria exatamente nessa linha: é trazer para a nossa palavra
aquilo que o Pai está nos auxiliando, nos direcionando, e isso faz com que a gente possa, com que nós possamos fazer uma pergunta, que eu coloquei aqui, pergunta de confronto. É para refletir. Eu tenho buscado, nós temos buscado só organizar nossa vida por fora ou nós temos colocado Deus no centro de verdade? É uma pausa para a reflexão. Agora que o texto mostra que a construção tem um sentido maior, e guardando essa primeira verdade no coração desse primeiro bloco, vamos seguir. Vamos seguir para o bloco 2. O bloco 2 começa assim: a construção do templo foi mais que um ato político, foi espiritual. Davi sonhou com essa obra e Salomão teve a oportunidade de realizá-la. Cada detalhe simbolizava a aliança entre Deus e seu povo. E o templo certo seria o lugar de manifestação da presença divina. No entanto, Deus deixa claro que a verdadeira segurança de Israel não estava na estrutura, mas na obediência. Se andares nos meus estatutos, habitarei no meio dos filhos de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 6, dos versículos 12 a 13. A promessa da presença estava condicionada à fidelidade, mostrando que Deus não habita em templos, em sim em corações rendidos. É isso, corações rendidos. Com base nesse segundo bloco, pessoal, o que eu posso falar para vocês? Aqui o texto mostra que o templo não era só uma obra bonita. Ele apontava para a presença de Deus no meio do povo. Mas também havia um aviso claro: a segurança não estava na estrutura, estava na obediência. Por quê? O templo não era só uma obra bonita, pessoal. Isso aí. Essa palavra realmente tocou, principalmente para que possamos olhar interiormente. Se a obra do templo apontava para a presença de Deus no meio do povo, vamos fazer a leitura do terceiro bloco. E o terceiro bloco começa assim: esse ensinamento ecoa fortemente para nós hoje. Podemos ter templos lindos, programas bem organizados e ministérios eficientes, mas se Deus não estiver no centro, tudo será vazio. A presença de Deus é o que dá vida, sentido e poder a tudo o que fazemos. O templo físico de Salomão era um símbolo de algo muito maior: a habitação de Deus no meio do seu povo. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. Bom, importante comentar, até para que a gente possa refletir, né? E o que eu tenho colocado para vocês, que a leitura devocional, ele nos mostra algumas atitudes que nós temos ou que tivemos. Então, até para deixar tudo alinhado, voltando aqui no texto anterior, ou no bloco anterior, quando nós falamos que o templo não era só uma obra bonita, mas que ele apontava para a presença de Deus no meio do povo, o que essa declaração, ou o que esse texto pode nos mostrar em relação às nossas posturas? Por exemplo, uma postura errada seria confundir aparência espiritual com vida rendida. Sim, vida rendida. E uma postura certa seria entender que Deus olha primeiro para a fidelidade, para a obediência e para o coração. Eu posso trazer como exemplo, para ficar mais fácil a fixação, é como a pessoa que participa de tudo, conhece as palavras da fé, mas ainda não deixa Deus governar de verdade a vida. Isso traz para mim uma situação que nós poderíamos trazer uma postura certa. A postura certa diria: Pai, eu não quero só estar perto das coisas do Senhor, eu quero viver em obediência. Sim, viver em obediência. Por quê, pessoal? Nós temos cuidado mais da aparência da nossa fé ou da nossa obediência diante de Deus?
Isso posto, isso colocado, ou seja, até aqui, o texto mostrou que não basta ter estrutura. Agora sim, ele traz isso para os nossos dias de forma muito mais direta. E é isso que eu vou fazer novamente, relendo o bloco 3. Porque o bloco 3, como havia comentado, esse ensinamento está fortemente para nós hoje. Podemos ter templos lindos, programa bem organizados e ministério eficiente. Mas se Deus não estiver no centro, tudo será vazio. A presença de Deus é o que dá vida, sentido e poder a tudo que fazemos. O templo físico de Salomão era um símbolo de algo muito maior, a habitação de Deus no meio do seu povo. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade. E o que eu posso trazer da leitura do terceiro bloco? De uma forma simples, templo não era só uma obra bonita. Ela apontava para a presença de Deus no meio do povo. Aqui, o devocional fica bem prático. Ele mostra que podemos ter tudo muito arrumado, mas se Deus não estiver no centro, no fim fica vazio. Se Deus não estiver no centro, no fim fica vazio. A presença de Deus é o que dá vida, sentido e força para tudo. Se dá força para tudo, o que eu posso confrontar com as minhas posturas? Analisando esse bloco, eu posso entender, ou a minha opinião é o que postura errada é quando confiamos mais na estrutura, na organização e no movimento do que na presença de Deus. Em contrapartida, uma postura certa, na minha opinião, seria reconhecer que sem a presença do Senhor, o resto perde o valor. Como podemos trazer ou enfatizar essa postura, ou essa postura certa? Por exemplo, é como uma casa limpa, organizada e bonita, mas onde falta paz. Por fora está tudo no lugar, por dentro falta vida. Sim, pessoal, falta vida. Dentro dessa ótica, a postura certa diria: Senhor, eu não quero só uma vida arrumada, eu quero uma vida cheia da tua presença. Amém. O que nós podemos refletir sobre essa passagem, esse bloco? Na nossa vida, o que tem tido mais peso? A aparência de organização ou a presença real de Deus? Vamos refletir, pessoal. E agora chegamos ao ponto mais forte do nosso devocional do dia de hoje. O devocional termina mostrando onde Deus quer habitar hoje. Vamos fazer a leitura do bloco 4. Começa assim: o mesmo Deus que habitava no templo de Salomão, agora habita dentro de nós. Isso muda completamente a perspectiva, porque não precisamos de um edifício suntuoso para encontrar Deus, pois ele habita em cada coração que crê. O verdadeiro templo é feito de vidas rendidas, e é nelas que a glória do Senhor se manifesta. Amém. Exatamente, pessoal. O verdadeiro templo é feito de vidas rendidas, e é nelas que a glória do Senhor se manifesta. Que o verdadeiro templo esteja sempre em nós, que nós possamos estar rendidos ao Senhor em todos os dias da nossa vida. O que eu posso trazer como uma explicação simples a esse último bloco? Aqui, para mim, está o centro da mensagem de hoje. Deus não quer ser encontrado só em um lugar físico. Ele quer habitar dentro de nós. Sim, porque o verdadeiro templo é uma vida rendida ao Pai. O que isso pode trazer para confrontar com as nossas posturas? Uma postura errada, com base nesse bloco, é tratar a presença de Deus como algo distante, limitado, a um lugar ou a um momento.
E, em contrapartida, o que seria a postura certa? Viver sabendo que Deus quer morar em nós e governar nosso coração. Pessoal, posso trazer como exemplo para fixação? Imagine vocês é como alguém que só se lembra de Deus em alguns momentos, mas passa o restante do dia como se estivesse sozinho. A postura certa diria: Pai, faz de mim uma morada para a tua presença. Sim, Pai. Por quê? Porque tenho vivido como alguém, ou temos vivido como alguém em que Deus habita, ou só temos nos aproximado dele em momentos isolados. Reflexão, pessoal. Depois desses 4 blocos, a mensagem de hoje fica muito mais clara. Deus não procura apenas lugares bonitos, ele procura corações rendidos. E como fechamento do nosso devocional do dia de hoje, dia 30, falo para vocês o seguinte: hoje a palavra nos lembrou que o mais importante não é o que aparece por fora, o mais importante é a presença de Deus. Hoje a palavra nos lembrou que o verdadeiro templo não é feito só de paredes. O verdadeiro templo é uma vida rendida. Por quê? Neste dia a gente busque ser lugar da presença do Senhor. Amém. Bom, vou fazer agora um pequeno resumo dessa gravação e aproveito e relembro que a gravação do dia de hoje é um momento de teste que eu estou fazendo para verificar se esse modelo que eu estou aqui compartilhando com vocês é um modelo adequado para que possamos sim, aí a partir do dia 1º de abril, nessa quarta-feira, através da transmissão online e ao vivo, eu possa compartilhar, continuar compartilhando com vocês, mas agora de um momento ou em um modelo já estruturado. Por isso que eu estou fazendo esse treinamento, compartilhando com vocês o devocional diário. Bom, a linha de raciocínio dos 4 blocos, ou seja, é no momento que eu posso fazer um pequeno resumo do que nós lemos nos 4 blocos. No bloco 1, vimos que quando Deus está no centro, a vida ganha direção, ordem e sentido. No bloco 2, vimos que Deus não se agrada apenas de estrutura, mas de obediência e fidelidade. No bloco 3, vimos que sem a presença de Deus, até o que parece bonito por fora fica vazio. E no bloco 4, vimos que hoje o verdadeiro templo é uma vida rendida, porque Deus quer habitar em nós. O que podemos trazer para a aplicação do dia de hoje? Coloque Deus no centro do seu dia. Cuide do coração, não só da aparência. Lembre-se de que a presença de Deus dá sentido ao resto. E viva esse dia como alguém em quem o Senhor habita. Dentro dessa análise ou dentro dessa conclusão, o que eu posso trazer para vocês, ou o que posso trazer para nós, é fazermos sim a nossa oração de encerramento, agradecendo ao Pai mais uma vez. Pai, em nome do teu Filho Jesus, agradeço pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor nos mostrou através dessa leitura devocional de hoje, que o Senhor nos deseja, não deseja apenas estar ao nosso redor, mas dentro de nós. Perdoa-nos pelas vezes que demonstramos falhas, fraquezas, mais do que isso, Pai, está fora do que aquilo que está dentro de nós. Que possamos, sim, diariamente buscar essa direção, Pai, a direção do coração, a direção do Espírito Santo. Perdoa-nos quando estamos demasiadamente preocupados com as aparências, com tudo aquilo que está externo, Pai, mais do que o nosso coração. Que a tua presença no dia de hoje seja não somente uma presença no falar, mas que eu possa aplicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, Pai, e aplicar nas nossas atitudes, nas nossas palavras e principalmente nas nossas decisões. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Obrigado mais uma vez. Estamos aqui encerrando a gravação aí do devocional do dia 30 de março de 2026.
como eu coloquei para vocês, esse é o momento que eu reflito se esse é o modelo adequado. Eu coloquei o objetivo principal desse nosso projeto, Café com Palavras Remas, que é dar-nos a oportunidade de termos acesso ao devocional diário de uma forma gravada, de uma forma que possamos escutar em qualquer lugar que possamos estar, na direção do trabalho, no retorno do trabalho, no metrô, no ônibus, seja, em qualquer lugar. Acredito que isso vai ajudar muita gente, como está me ajudando. E, para aqueles que puderem participar ao vivo, eu sei que é uma luta diária, acordar cedo, mas eu sei que também tem pessoas já com esse hábito, inclusive irmãos que estão comigo desde o desafio das primeiras horas, que têm me acompanhado, e eu tenho, assim, convicção que alguns deles estarão presentes aqui no dia primeiro, ou todos eles que estão participando aí desde o desafio das primeiras horas. Para aqueles que tiverem interesse e puderem acompanhar, eu vou deixar um link no grupo, e eu gostaria que você que gostaria de receber essa gravação diária, me mande no meu particular uma mensagem dizendo sim que quer fazer parte desse grupo de compartilhamento do devocional diário, e eu adiciono você e você diariamente fica recebendo a nossa gravação a partir das 7 horas da manhã, eu disponibilizo para todos a gravação do dia. Mas se você quiser participar ao vivo, às 5 horas e 21 minutos, estaremos nós aqui fazendo a leitura do devocional, tá? Obrigado, que todos vocês tenham um dia abençoado e nos vemos em breve. Em nome de Jesus, eu creio.